Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim o Senhor nosso Deus, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Pode sentar. Quinta-feira passada, foi tratado na escola bíblica, né, entre outros assuntos, o assunto sobre o nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, especificamente, se ele, Jesus, havia recebido, experimentado alguma forma de corrupção, pelo fato dele ter nascido de uma mulher naturalmente pecadora. Isso, na verdade, é uma questão teológica muito discutida e, inclusive, nós somos reformados, mas temos uma posição diferente de outros reformados, e que eu só trago assim à tona quando Deus permite que venha à tona, porque isso não tem nada a ver com a nossa salvação, e nós vamos ver por quê. Até porque nós sabemos que Deus dá para nós aquilo que nós necessitamos para perseverar nessa vida. Mas quando Deus permite que venha, aí eu vou diante de Deus, ô Senhor, bote a tua posição, pelo menos uma posição que eu tenha fundamento, que eu tenha embasamento bíblico, né? E, meus irmãos, nós nunca podemos esquecer que a salvação, a palavra de Deus e tudo que se refere a Deus, primeiramente, acima de tudo, deve ser recebido por nós pela fé. Então, é uma regra geral que eu falei para eles. Nós vamos lendo a Bíblia e tem um momento que a gente tem dúvida. Ora, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E Deus jamais vai deixar que você receba a Bíblia totalmente de maneira racional pela letra, academicamente. Porque Deus não tira o principal, que é a fé. Você pode ter sede, você pode procurar, mas você tem que crer na Bíblia sem nenhuma condição. Porque a fé, ela é um dom de Deus. Ora, se Deus se manifestar a você, e você sentiu isso, é a prova maior que você tem que Deus está com você. Agora você vai dizer para as pessoas, e as pessoas dizem, prove racionalmente. Você não vai conseguir. Então o que você tem, a regra geral é, primeiro é pela fé. Vamos ser bem direto para vocês, bem direto. Vamos supor que você venha com uma passagem da Bíblia, isso aqui é a Bíblia Sagrada, e alguém usado pelo diabo, lhe traz uma passagem que está uma contradição. E lhe prova, e lhe tudo. Olha, está vendo aqui o erro da Bíblia? Está vendo como a Bíblia errou? Ó aqui, ó aqui. Aí prova 100%. 100%. Pastor, qual a minha atitude? A Bíblia diz que a letra mata. Ele provou a você pela letra. A fé e o Espírito vivifica. Você não é salvo pela letra, você é salvo pelo Espírito. Então o que é que você tem que dizer? Bom, eu cheguei num momento aqui que é o seguinte. Tu me deu 100 provas que a Bíblia está errada. Mas você é um humano falho, pecador, nojento, vermezinho de Jacó. A minha fé rebate tudo isso que você está dizendo. Mas me prove. Não tenho. A minha fé é maior do que tudo. Nada que denigra o teu Deus, tu pode aceitar. Nada que diminua o poder, a santidade, a soberania, a perfeição,
a incorruptibilidade, a impecabilidade de Deus você pode aceitar. Isso tem que ser pela fé. Se Deus lhe der argumento, muito bem, você vai e entrega os argumentos. Se Deus não der argumento, você vai na marra. Eu fico com Deus, não estou entendendo nada, mas não é isso aí que você está dizendo, não. O meu Deus é perfeito. Olhe, esse é o único momento na sua vida, o único assunto que você tem que ser irredutível. Nos outros, não. Se alguém lhe mostrou algo, aí você tem que mudar a sua maneira de pensamento. Em qualquer outro assunto na terra, você tem que ser suscetível à mudança de opinião quando as provas em contrário lhe mostram aquilo. Agora, com relação a Deus, não, meu irmão. Não, 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 não. Aí você tem que ser totalmente radical, seja o que for. Mas você não pode duvidar da perfeição, da santidade, da impecabilidade, da incorruptibilidade, da soberania, do poder maravilhoso de Deus em todas as áreas. Não tem negócio de saber quem disse. Porque a criatura não pode ser maior do que o Criador. Isso aqui é regra geral. Aí nós vamos entrar mais detalhado no assunto. Mas você tem que partir desse princípio. Esse assunto, se Jesus passou por pecado ou não, quando ele passou por Maria, Deus, porque aprove a ele, nos deu todos os argumentos bíblicos para rebater. Mas eu quero deixar bem claro que se eu não tivesse, eu ia dizer, eu não aceito nada que em momento algum manche a santidade do meu Senhor. Mas pastor, mostra a Bíblia. Eu não preciso mostrar. Deus é Deus. Não, mas pastor, você está empurrando de goela abaixo. Deus? Eu empurrando de goela abaixo? Deus? Eu conheço Deus, rapaz. Eu convivo com Deus. Eu tenho relacionamento com Deus, rapaz. Eu falo com Deus. Deus já manifestou várias vezes. Eu não preciso provar nada para ninguém, não. E a Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então essa fé para crer nele, quem me deu foi ele. Eu não posso te explicar não, cara. Mas não venha com o negócio de denegrir meu Deus, que eu não aceito. Isso é regra básica. Agora, nesse caso, Deus nos mostrou bem claro, porque Ele quis, porque Ele teve misericórdia. Aliás, quinta-feira eu quero dizer bem claro, que eu não tinha essa pregação, essa me deu, eu orando, a Bíblia, e Deus disse, Senhor, mas é esse aí, meu filho. Mas Senhor, eu pregar, sim, é direto mesmo, porque você pregou, você abriu a sua boca e eu falei. Foi bem claro a minha presença ali, meu filho. Mas agora eu quero que você leve os fundamentos bíblicos, leve. Eu quero que você leve. Eu digo, sim, senhor. Porque se eu creio em Deus, creio que a Bíblia Sagrada é, como verdadeiramente é, a palavra de Deus. Que ela é perfeita, inerrante. Não devemos, então nós não devemos duvidar nunca em momento nenhum. Regra geral. Tudo aquilo que eu não entender, que eu achar academicamente que é contraditório, que não atender às minhas perguntas humanas, isto é devido à minha limitação, à minha falta de iluminação. Tem nada a ver você questionar a Bíblia. É contraditório, não atende às minhas perspectivas acadêmicas humanas. Conclusão, eu não estou recebendo a iluminação de Deus, porque a Bíblia é perfeita. Ela é a palavra de Deus. Ela não pode errar. Ela não pode, de maneira nenhuma, dizer nada contrário ao poder de Deus. Então eu chego a uma conclusão muito tranquila. Não estou entendendo não. Entendendo não. E a Bíblia, Deus não é para se entender. Deus não é para entender. Deus é para obedecer. A palavra obedecer, sabe o que é isso aí? Está ligado à salvação. Está ligado à libertação do homem. Porque toda passagem, toda libertação, toda a vida cristã é na palavra obediência. O que separa nós de Deus é a obediência. Porque, e de nós deixarmos de ser deuses na terra. Porque Deus, Ele deu todos os atributos dele para o homem. Rapaz, tu vai ser Deus, tu manda nos animais, você faz tudo. Só tem uma coisa que vai me diferenciar de você, é a obediência. Você vai me obedecer. Aí o homem não obedeceu. Ele quis ser igual a Deus. Então, quando nós não obedecemos a palavra, nós estamos duvidando de Deus.
Nós estamos dizendo que Deus não escreveu, que isso aqui não é a palavra de Deus. É muito perigoso, é muito sério. Aí eu, com toda a minha inteligência, eu com toda a minha capacidade, quando eu não entendo, eu digo: Senhor, aqui vai ficar o teu mistério, porque tu é perfeita, a tua palavra é perfeita, e eu não estou entendendo. Então a falha aqui é minha. Eu me submeto, peço perdão ao Senhor por não estar entendendo esta parábola que o Senhor me falou. Sabe por que Deus disse que falava em parábola para os ímpios? Porque, para que ele não entendesse. E sabe por que os homens diziam que não entendia? Porque a parábola está para os ímpios como está para nós. A diferença qual é? É que Deus dá a iluminação da parábola para nós e não dá para o ímpio. É só essa a diferença. Porque ela é parábola para todos os humanos. Para todos os humanos, ela é parábola. Ela foi totalmente entregue a homens, né? Ela foi inspirada por Deus, a homens escolhidos. Ela está revelada. E todos nós concordamos que temos a teologia, que ela precisa ser iluminada. Ora mais. Aí o cara diz as coisas e depois diz. Olha, se ela foi inspirada, está revelada e precisa ser iluminada pelo Espírito, eu estou dizendo que ninguém academicamente pode saber a Bíblia. Lógico. Porque eu ler e ver o que está aqui não quer dizer que eu saiba o que quer dizer. Por quê? Porque ela precisa ser iluminada. Aí você pergunta para o teólogo: isso aqui é a Bíblia Sagrada? É. Ela foi inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Ela está revelada? Tá. Você pode entendê-la com a tua capacidade de inteligência acadêmica, de nerd, de gênio? Não. Por quê? Porque ela precisa ser iluminada. Aí como é que eu vou dizer que se Deus não me iluminou, eu estou certo, rapaz? Eu preciso da iluminação de Deus. Eles mesmos dizem, eles mesmos se contradizem. Porque querem, quando não entende uma parte, dizer que a Bíblia está errada. Quem está errado é você, rapaz. Você não recebeu a iluminação, cara. Se dobra ao poder de Deus, cara. Deus, na sua palavra, prevê essa possibilidade de nós não entendermos dos seus mistérios, das suas coisas encobertas, como ele nos alerta em Deuteronômio 29:29, quando ele diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ora, se ela está revelada, dizendo para a gente cumprir, então ela diz que Deus é poderoso, que Deus é o único Deus, que Ele não pode ser imitado por ídolos, que Ele não pode... E o que é que diz aqui? Para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Eu entenda ou não entenda. Ela diz que Deus é soberano, Deus é perfeito, Deus é inerrante, ela diz isso, e diz que foi colocada e está revelada, para que eu cumpra as palavras dessa lei. Ela não diz assim: se você entender, e se seu intelecto for atendido nos seus anseios acadêmicos, aí você aceite. Ela não diz isso. Ela diz que você tem que cumprir. Ela diz que você, o que está aqui, entenda ou não entenda, você tem que cumprir. É o único momento que você faz sem entender. Você já viu quando um filho ou uma filha pergunta assim para o pai: meu filho, faça assim, assim, assim. Por quê, pai? Porque eu quero. Pronto. Quantos pais já não fizeram isso? Eu fiz muito com meus filhos. Eu fiz muito com meu filho. Eu devo dar satisfação. Hoje eu não faço mais assim. Vem cá, minha filha. Olha, não é pelo que você está pensando, não. Mas por isso. Deus não precisa, meu amigo. Deus é Deus. Ele tem que dizer... Você sabe qual é a sua resposta para Deus? Só, exclusivamente, duas palavras. Duas. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Não tem outra para Deus. Não tem porquê, não. Sim, Senhor. É só o que nós devemos responder. Se Ele nos iluminar, amém. Se não, aqui na Bíblia é verdade. Não venha com conversa não, meu amigo. Não quero nem saber. Você é louco, radical? Sou. Vou manter a palavra sem entender nada, mas é o que está aqui. É no mínimo, eu digo, é no mínimo diabólico, alguém questionar em qualquer momento, ou passagem da Bíblia,
a total impecabilidade, incorruptibilidade de Jesus. É no mínimo diabólico. Em nenhuma passagem encontramos base para essa afirmação, a não ser que tal passagem seja totalmente desvirtuada, adulterada e usada de maneira herética, quebrando a soberania e a perfeição de Deus. Se não, meu amigo, não tem nem como. Pelo contrário, todo o Novo Testamento ensina e afirma que Jesus Cristo jamais, em momento algum, teve direto ou indiretamente algum pecado ou participação em algum pecado. João 8,46 diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Deus é muito tremendo, muito caprichoso, Ele é muito... Quando Ele me levou para esse versículo, eu disse, Senhor, isso aqui, veja bem, é muito complicado, porque eu não estou nem entendendo o que está dizendo. Porque eu disse que nada na Bíblia pode dizer que Deus tem algum pecado, ou conheceu, passou, en passant, rapidamente. Qualquer outra afirmação, seja de teólogo, é inconsistente e positivamente maligna. Foi o que Deus me disse. E Ele me deu isso aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. É um versículo, meu amigo. Se não for iluminado, eu não estou respondendo nada aqui. Mas lá vai eu, Senhor, me mostre. Aí vamos. Aquele que não conheceu o pecado. O que quer dizer isso? Quer dizer que em nenhum momento, mesmo em sua natureza humana, Cristo foi corrompido pelo pecado. De forma alguma, Ele experimentou algum pecado. O que aconteceu foi que Deus tomou o seu filho, que nunca pecou, e o fez pagar pelo pecado que nós cometemos. Cristo, em obediência ao Pai, assumiu nossa culpa e foi punido pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, em nenhum momento, aquele que não conheceu pecado. Ele está dizendo, não conheceu. Não é que ele pecou, e não é que ele recebeu o pecado. Não. Ele não conheceu o pecado. Ele está dizendo na vida inteira, antes da fundação do mundo, na passagem, em momento nenhum. Ele diz que Deus conheceu o pecado. Porque quando ele disse em João 46, quem dentre vós me convence do pecado? Como eu disse, esse aqui eu não entendi bem, mas quando eu fui ver, aqui convencer significa acusar e ser capaz de provar a acusação. Olha aí, Jesus disse, quem dentre vós pode me acusar de pecado? Quem dentre vós pode me provar que eu fiz alguma coisa errada? Provar a acusação? No contexto correto, com essa pergunta, Jesus estava afirmando que nele não havia, e em nenhum momento houve algum pecado. Porque ele disse antes, como está em João 46, quem dentre vós me convence do pecado? Literalmente, você não entende, por quem me convencer, eu vou convencer Jesus do pecado? Não. No contexto, no significado dessa palavra, está dizendo, convencer, acusar e ser capaz de provar a acusação. Quem é de vocês que podem me acusar e provar a acusação de algum pecado sobre a minha vida? Ninguém poderia fazer isso. Aí como é que o homem agora quer dizer isso? Que Jesus de alguma forma conheceu o pecado porque passou por Maria. Ele diz, se digo a verdade, por que razão não me credes? Olha aí, se digo a verdade, por que razão não me credes? Se eu sou Deus, estou dizendo a verdade, vocês querem academicamente provar o contrário? Então não sou Deus para vocês, rapaz. Porque se eu sou Deus e digo a verdade, vocês tinham que dizer sim, senhor. Em momento nenhum o senhor conheceu o pecado. É por isso que ele pergunta, está vendo como o versículo iluminado, ele passa a ter um significado muito maior? Eu entendi, eu sou sincero, eu não entendi. Senhor, quem dentre vós me convence de pecado? Jesus disse. O que quer dizer isso? Meu filho,
Vai ver, esse convencer aqui, lá no original, lá no contexto, lá queria dizer, quem dentre vós pode me acusar e ser capaz de provar a acusação? Me convença que eu tive algum pecado em qualquer momento. Foi exatamente isso aqui. Depois ele diz em 2 Coríntios 5, 21, como nós vimos, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quer dizer, em nenhum momento, presta atenção, aquele que não conheceu o pecado, em nenhum momento, mesmo em sua natureza humana, Cristo foi corrompido pelo pecado. De forma alguma ele experimentou pecado, ele passou pecado. Ele era incapaz, ele não tinha como Cristo, em momento nenhum, passar ali e receber o gene pecaminoso de Maria. Não tinha como. Ele era totalmente revestido contra o pecado. Isso nós vamos ver mais confirmado ainda. O que aconteceu, exatamente, foi que ele pegou o Filho santo, puro e pagou pela nossa culpa. Isaías 53, 5 a 7 diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Confirmando que tudo Cristo pagou por nós. Tudo que era para nós, ele sofreu. É aquela palavra inicial que Deus deu. Então eu não posso mais me sentir culpado de nada. Satanás não pode me acusar mais de nada. Porque Cristo pagou por mim. Aí, logicamente, ele quer. Ora, se ele tenta me acusar de pecado, que Jesus pagou, logicamente ele vai tentar também colocar algum pecado naquele que era impossível de ter pecado, mesmo que seja indiretamente através de Maria. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, porque por suas chagas fostes sarados. Então, a grande diferença era exatamente que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, e mesmo tendo a nossa semelhança, permaneceu sem pecado. Ora, aí é onde confunde, as pessoas confundem, porque ele foi tentado a nossa semelhança. Mas a diferença é que Jesus, ele estava na carne, totalmente livre do pecado. Aquele corpo de Jesus é mais ou menos o corpo que nós teremos depois de que formos glorificados nele. Ou seja, nós seremos impossíveis de ser pecadores. Não tem como a gente pecar depois que a gente for glorificado. Ora, nós pecadores hoje, que temos o pecado habitante, apesar de não ser dominante porque Jesus está em nós, depois que formos glorificados não pecaremos mais. Nós, quanto mais Jesus Cristo, porque passou por Maria. Hebreus 4,15 diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O que é que ele foi tentado? Ele foi tentado em todas as coisas. E foi tentado a nossa semelhança, como? Na carne. Mas aqui diz, mas sem pecado. Ora, o impossível era ser tentado e não pecar. E foi o que Jesus fez. Então não era justo que ele, sem opção de lutar, recebesse a corrupção hereditária de Maria. Porque para nós, a diferença é a tentação. Nós precisamos da tentação. A tentação vem para que eu mostre o que eu sou. Veja bem, como ele vinha santo de lá, não era justo ele pegar a corrupção de Maria por osmose.
Não, nós pegamos porque nós contribuímos de alguma forma. Mas ele não. Ele estava como que protegido disso tudo. Se ele passasse, nascesse numa jumenta, ele não ia ter gênio de jumenta não, rapaz. Se não tivesse uma mulher pura para nascer, Deus tinha botado Jesus através de qualquer coisa. Mas precisava ser através de uma mulher. Foi por isso, para ele cumprir o decreto dele. Mas ele tinha poder para fazer qualquer coisa diferente. Não ia fazer porque quebrava o decreto dele, e ele é fiel à palavra dele. O homem recebeu a herança do pecado de Adão. O homem recebeu a herança do pecado de Adão. E continuou pecando. Ele recebeu, por isso que diz que foi concebido em pecado, porque ele já era pecador. Mas depois ele nasceu, cresceu e continuou pecando. Jesus veio ao mundo sem essa herança maldita. E na carne que era fraca para o pecado, ele resistiu a todas as tentações e não pecou. Nem antes, nem durante, nem depois. Essa é a diferença. Nós recebemos uma herança maldita. Jesus não tinha essa herança maldita. É claro que ele não ia receber de graça de Maria. Não, não, não. É como se tivesse assim, tem que haver uma tentação, para mostrar que eu caí na tentação ou que eu não caí na tentação. Hebreus 7, de 28 diz assim, ó, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Olha as confirmações, só Deus pode dar. Eu fiquei maravilhado, porque eu vou dizer uma coisa, eu tinha muita convicção pela fé. Não questiono, não aceito, pode vir o maior reformado do mundo, eu não aceito o cara dizer que meu Senhor conheceu o pecado, nem que fosse por frações de segundo, e depois santificado, não aceito. Aí eu sou louco, sou radical, não reconheço não. Não entra no meu coração, meu coração dói, meu coração se angustia. E Deus diz, seja pai de Cristo, abre no seu coração. Aí Deus vai me dar todos os fundamentos. Hebreus 7, 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Então, o sumo sacerdote que nasce da mulher, ele é sujeito à fraqueza daquela mulher. Ele recebe aquela herança. Porque ele foi constituído por a lei, pela lei. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Está vendo? Perfeito para sempre. A lei é quem constitui sumo sacerdote sujeito à fraqueza. Mas Jesus não foi constituído pela lei, mas foi constituído por Deus, através da palavra do juramento, como nós ouvimos aqui. Então Deus constituiu, como foi que disse aqui, o Filho perfeito para sempre. Lá e vai eu procurar, Senhor, me mostra aqui o que é esse perfeito para sempre. Aí todos os teólogos sabem. Perfeito na linguagem bíblica significa que em momento nenhum sofreu variações. Perfeito para sempre. Ou seja, ele não pode ter vindo e numa fração de segundo ele ter recebido alguma coisa de Maria e depois ter sido santificado. Porque a palavra diz que ele veio, ele foi constituído, o Filho foi constituído perfeito para sempre. Ele foi constituído antes da fundação do mundo. E ficou perfeito para sempre. Aí a prova é que na linguagem teológica, perfeito quer dizer que em momento nenhum sofre variação. Você é perfeito, você anda numa linha reta, você não vai nem para cá e nem para cá. Nada lhe muda, nem momentaneamente. Você vem para cá e volta. Não, você é perfeito. É exatamente isso. Aí eu estou falando aqui numa linguagem teológica. Eu estou dizendo o que Deus me disse na fé e mostrando o que ele falou teologicamente. Momento nenhum sofreu variações, tendo conhecido alguma corrupção e depois sido santificado. Não. Ele sempre foi santo, antes, durante e depois do seu nascimento virginal. 1 João 3,5 diz assim, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ele se manifestou para tirar os pecados.
neste contexto, Deus, através de João, lembra aos seus leitores a essência do Evangelho. Cristo tira os nossos pecados. Essa é a essência do Evangelho. Cristo tira os pecados. Essa assertiva, inevitavelmente, nos lembra o clamor de João Batista, que tinha o mesmo objetivo de nos afirmar, como ele deixou registrado em João 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A confirmação. 1 João 3,5. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Lá em João 1,29, no dia seguinte, viu João Batista, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a palavra de Deus. Ela se confirma na Bíblia. Ela não se contradiz. Jesus jamais, em momento algum, experimentou do pecado natural de Maria. Pois ele veio exatamente para tirar esse pecado e o domínio desse pecado sobre os cristãos. Ora, eu não aceito porque a Bíblia é muito clara e Deus colocou na fé do meu coração que Jesus é incorruptível. Mas se chegasse para mim e dissesse assim: olha, eu não tenho base para dizer o que eu vou dizer agora, Jesus veio para tirar os pecados. Ora, se ele veio para tirar os pecados, o pecado natural de Maria que vinha de Adão, ele poderoso e santo como era, ele tirava dela. Ela passou a ser santa, perfeita, sem nem o pecado de Adão. Quando ele passou, aí ela voltou. Aí eu podia aceitar. Aí é mais lógico. Porque ele veio para tirar os pecados. Ele veio para tirar os pecados. Quando ele bateu em Maria lá no óvulo, lá que o Espírito Santo gerou, Maria foi totalmente purificada, inclusive da herança maldita. Ou o que Deus toca não é purificado? Aí eu aceito. Mas isso aqui é meu. Deus colocou no meu coração. Se quiser desse jeito, eu aceito. Maria, sim, foi privilegiada pela santidade de Jesus que passou por ela. Ela ficou totalmente santa, pura. Quando ele saiu, aí ela voltou ao estado natural. Aí eu aceito. Mas dizer que meu Jesus, Senhor, Santo, veio para tirar o pecado, nunca conheceu o pecado, foi perfeito para sempre, conheceu, mesmo que en passant, mesmo que... Não e não. Nem racionalmente, porque Deus está me mostrando que não, e nem sem explicação. Se Deus não me mostrasse isso aqui, eu estava com a mesma convicção aqui. Eu não precisei disso. A convicção, eu adorei a Deus, Senhor, obrigado. Tu é maravilhoso, misericordioso. Só me deu porque quis. E eu vou levar para a igreja porque eu só quero. Mas eu não precisava não, Senhor. Porque uma palavra é uma questão que eu não tenho questionamento. Eu não aceito negociar. Tudo que denegrir a imagem ou manchar o meu Deus, eu não aceito. Pode vir os cristãos do mundo todinho. Pode vir os reformados, aqueles que são meus amigos, pode vir. Pode afirmar vocês, mas eu não aceito. Não aceito. E na igreja Siloé, aqueles que participarem da liderança, têm que ter esse pensamento. Senão eles têm que entregar o cargo. Eles têm que ser sinceros. Não, pastor, não aceito não, acho que então entregue. Porque não estou falando que tem alguém aqui não. Estou dizendo para frente. Se chegar alguém aqui que não... Pode dizer logo, meu irmão, se você tiver toda a capacidade para ser presbítero, para ser pastor, não meta nem a cara. Porque o cara, quando ele vai ser ordenado aqui, ele faz um juramento, dizendo que ele não tem dúvida da doutrina, dizendo que ele se submete à doutrina, dizendo que ele vai aceitar tudo o que vier daquela doutrina, e que se ele não provar nada contra a autoridade dele, ele tem que se submeter. Ele faz um juramento diante de Deus. Então ele tem que pensar, se ele tem alguma dúvida, porque se ele tem alguma dúvida, ele não venha. Eu não obrigo a ninguém, mas também não vou aceitar que ninguém tenha pensamento diferente, até porque eu não vejo ninguém me dar fundamento tão maravilhoso como esse, para me defender. Então como é que eu vou estar do lado de uma pessoa falando diferente? Não é o caso. Pastor Júnior aceitou e aceita, não estou falando dele não. Estou falando de maneira geral. Porque Deus diz, como dois podem caminhar juntos se não concordam? E doutrina é doutrina, meu irmão, você segue.
Não tem negócio de ser... Não, você tem que seguir naquilo que você crê. E como é que eu vou caminhar, eu crendo uma coisa e o outro do meu lado crendo outra? Não dá certo. Ele tem que seguir o caminho dele e eu seguir o meu. Lá no dia, no juízo, lá Deus vai dizer quem é que está certo. Mas agora nós temos que defender as nossas posições. Agora, diante da igreja, eu mostro, eu dou o fundamento e dou toda a abertura para a igreja me perguntar depois se ainda tem alguma dúvida. Com toda tranquilidade. Agora dizer só porque me disseram, bom, aí você escuta não sei quem, que não conhece, e não quer escutar o pastor que conhece. Então siga quem você acha que você acredita, meu irmão. É um absurdo, você está seguindo uma pessoa e que você acha que o que está certo é a outra. Isso não tem lógica isso. Isso não vai dar certo. Uma hora o negócio estoura. Né? Isso para deixar bem claro com relação à liderança. Liderança é para chegar sem dúvida do que está fazendo. Não é para vir com dúvida de doutrina, não. Quando chegar já é para estar somando. Eu creio, defendo e estou aqui e não tenho dúvida. Senão não deve chegar à liderança. Porque vai dar confusão, sem dúvida nenhuma. No Antigo Testamento, vários profetas foram usados por Deus para profetizarem que o Messias viria para remover os pecados do seu povo. Depois você veja Isaías 53, para não ler o texto. No Novo Testamento, os apóstolos e todos os verdadeiros cristãos ensinam a mesma doutrina como algo inquestionável. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento, encontramos base para afirmar que Cristo, de alguma forma, experimentou o pecado. Como vimos, e como já vimos, ele veio para tirar os nossos pecados. E somente ele poderia fazer isso. Por quê? Exatamente porque ele próprio não tinha nenhum pecado. Tem que entender que pelo decreto de Deus, em qualquer momento que existisse pecado, perderia a autoridade para livrar os outros do pecado. Tira tudo, tira tudo. Não importa, conhecer o pecado já não tem mais. Não, mas não adianta. Tinha que ser um totalmente sem pecado em todos os momentos, perfeito para sempre. A natureza moral de Jesus, em momento nenhum, ficou sujeito aos efeitos da queda de Adão que existia em Maria. Se alguém ficou sujeito, foi a natureza pecaminosa de Maria, sujeita à santidade de Jesus. Mas Jesus se sujeitar organicamente, naturalmente, à queda de Maria, a herança maldita que Maria trazia de Adão, isso não tem lógica, meu irmão. Isso é inaceitável. Jesus precisava vir e se manter sem pecado até a sua volta, por vários motivos. Vamos dizer alguns aqui. Primeiro, Jesus era o único substituto adequado e aceito pela justiça de Deus para morrer na cruz por nós, os que fomos alcançados pela graça. Ele era o único. Por quê? Porque somente um cordeiro sem defeito e sem mácula teria seu sangue precioso aos olhos de Deus. Em momento nenhum ele pode ter sido maculado. Em momento nenhum ele pode ter conhecido pecado. Porque senão ele perdia a prerrogativa, aquilo que deveria ser inerente ao Salvador. Pecado nunca, jamais, de maneira nenhuma. Somente um cordeiro sem defeito e sem mácula teria seu sangue precioso aos olhos de Deus. 1 Pedro 1, 18, 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Não vamos fazer exegese de cada, por causa do tempo, não dá. Mas olha, ele está dizendo que nós devemos saber que não foi mediante coisas corruptíveis. Então Jesus não podia ser corruptível em momento nenhum. Ele diz bem claro, não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro, prata, ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então Maria tinha um fútil procedimento
que foi legado, herança dos pais. Por isso, em pecado fui concebido, porque Adão pecou e jogou a maldição em todos nós. Mas nós continuamos pecando. Então não podia ser dessa forma. Não podia. Qualquer um que fosse corrompido, ou seja, corruptível. Você está vendo? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Ou seja, Jesus não poderia ser corruptível em momento algum. Porque não tinha que ser uma coisa incorruptível. Não podia ser corruptível e depois purificado, não. Tinha que ser incorruptível. Mas não foi por essas coisas corruptíveis, não. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então o que se entende aqui, nessa explicação? Que o sangue de Jesus, cordeiro sem mácula, não era corruptível, jamais, em momento algum. Ele não sofreu nenhuma corrupção, nem por transferência, nem por passagem, nem por osmose, nem naturalmente, nem organicamente, nada. É o que a palavra diz. Fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Como eu disse, foi a herança que Adão deixou para Maria e para nós. E não foi por aí que Jesus nos libertou. Não foi. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Não pode ser como nós. Eu tive mácula, eu tive pecado. Mas eu fui purificado pelo sangue de Jesus. Jesus nunca teve mácula. Em momento nenhum. Ele recebeu nada, absolutamente nada negativo de Maria. Isso é contra a Bíblia. Se acreditarmos no contrário, teríamos que aceitar que Jesus teria precisado de um Salvador para si mesmo. E sua morte não teria poder para nos remir do julgamento eterno. É isso que alguns, inclusive reformados, acham que Jesus foi santificado após o seu nascimento virginal. Isso é herético. E por isso inaceitável pelos verdadeiros cristãos. Isso é heresia. Homem de Deus, aceitamos nos nossos estudos. É a base porque é um homem reformado, é um homem de Deus. O Berkoff. Mas isso aí, sou totalmente contrário. Não aceito. Não tem Berkoff para me convencer. O que é que Deus diz, meus irmãos? Examinai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-os de toda forma do mal. Aí eu vou pegar e eliminar o Berkoff. O Berkoff é um homem de Deus. É um reformado, é temente, mas nisso aí, ele pisou na bola. Ele é homem, ele é falho. Não é porque Berkoff disse isso que eu vou dizer, não, meu coração não diz assim. Mas Berkoff disse, quem é Berkoff? É Deus? O livro dele é divino? O livro dele foi aceito como escrituras divinas? Não, não. Então eu não vou deixar a Bíblia para aceitar o livro de Berkoff. Muito simples. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa regra única e infalível de fé e prática. No momento que ele disse algo que destoou da Bíblia, que abalou o meu Deus, que eu tenho que aceitar que meu Deus em algum momento conheceu fraqueza, que em algum momento ele foi, não aceito, meu irmão. Eu não sou doido não, rapaz. Não sei por que Berkoff disse aquilo, talvez Deus tenha deixado para mostrar que ele não é Deus, porque ele é tão bom, o cara é tão iluminado, o cara é tão usado, que se ele não comete uma falha dessa, era capaz de a gente pensar que o livro dele era sagrado. Porque a gente tem essa tendência. Porque foi que Davi... Tem gente que não sabe, porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, fez aquilo. Porque Deus quis mostrar quem era Davi sem ele, rapaz. Se Davi não tivesse feito aquilo ali, era o São Davi. Estava todo mundo adorando ele. Aí Deus deixou o cara pegar, fazer um adultério nojento. Fazer um assassinato premeditado. Aí eu dizia, Senhor, como é que pode um homem segundo o teu coração fazer isso? Resposta simples de Deus, meu filho, naquele momento eu deixei ele no estado natural dele. Eu disse, agora você vai ser o homem, com a herança, com o legado maldito que você recebeu. Você vai ser você, o da visão bom. Eu vou deixar você sem mim. Aí saiu, aí ele fez o que fez. Aí Deus foi lá e pegou ele de volta, agora venha para cá. Eu vou tirar o pecado de ti e vou te purificar. Pronto. Aí, conclusão lógica. Senhor, quer dizer que se o senhor tirar a mão,
Você dizer, se eu me afastar do Senhor um segundinho, eu faço igual a Davi, ele diz pior. Aí, meu amigo, eu me agarro com ele todo dia. Todo dia estou agarrado com ele ali. Não deixe não, Senhor, não deixe não, não deixe não, não deixe não. Até a varanda eu fechei, que eu gostava de orar na varanda, agora não vou mais não. Davi estava lá, foi na varanda e caiu, viu lá Batseba. Aí eu digo, vou fechar o quarto aqui para não ter perigo, nem de eu ir na varanda. Porque se Davi fez isso, um homem coração segundo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, e eu? E eu? Eu também sou, em nome de Jesus. Nós aprendemos que o tolo nunca aprende. O inteligente aprende com seus erros. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. E eu olho para Davi, eu olho para Moisés, eu olho para... Tudo que eles cometeram de errado, eu me agarro com Deus para não cometer. Sábio? Eu digo, ora, mas se ele fez, eu também posso fazer. Ô Senhor, deixa eu fazer não, Senhor, tenha misericórdia de mim. É o que eu peço. É o que eu peço. Mas são homens de Deus como eu sou homem de Deus. Mas o pecado está dentro de mim, habitante. Habitante. Diferente dos outros pecadores, que o pecado está dominante. Então nós temos que buscar Deus. A perfeição inabalável de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde antes da fundação do mundo, o qualificou para ser o nosso sacrifício expiatório. Se eu aceitar isso, eu desqualifico Jesus como sacrifício expiatório. É isso que a gente tem que entender. Segundo, o ser totalmente sem pecados, vivendo em conformidade ativa e absoluta com a lei de Deus, deu a Jesus o direito de se assentar no trono de Davi para sempre. Depois veja o Salmo 89. Salmo 89 diz bem claro isso. Porque ele em momento nenhum experimentou pecado. Aí aquele trono que vinha mudando, acabou. Agora vai ter um rei definitivo. Salmo 89, Salmo 132. Leia depois, Salmo 89, 132. Vai ver ali como foi que ele, e por que foi que ele teve o direito, ele conquistou sentar por último e eternamente no trono de Davi. Exatamente porque em momento nenhum ele conheceu o pecado, seja de que maneira for. É só você fazer a seguinte pergunta: algo que Deus passe não é purificado, tem o poder de manchar Deus? Rapaz, é muito lógico isso. Bote isso no seu coração. Quer dizer que se Deus passar num pecador imundo, o pecador imundo vai manchar Deus? Pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus. Isso é inaceitável. Quando Deus mostra a luz da Bíblia, eu digo, meu Deus, o diabo cega as pessoas. Nunca, em tempo algum, por toda a eternidade, Jesus de alguma forma conheceu o pecado. Por isso ele foi também o único e definitivo que se assentou no trono de Davi. Com esse direito e autoridade, adquiridos exatamente pela plena santidade e obediência, Jesus Cristo reina sobre tudo e a nosso favor, garantindo assim a nossa salvação. Era preciso que fosse dessa forma. Era preciso que fosse dessa forma. Senão nós não teríamos esperança. Então o diabo de alguma forma tenta manchar. Porque tira tudo. Ele não se enquadrava dentro do decreto da exigência de Deus para cumprir a justiça de Deus. E eu não posso aceitar isso. Terceiro, somente com essa justiça impecável, nosso Senhor Jesus Cristo poderia nos justificar diante de Deus, conquistando o perdão de nossos pecados pela sua expiação e fazendo de nós pecadores justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso quer dizer que a justiça de Cristo é imputada a nós, pecadores, pela fé no Salvador, que os eleitos recebem como um dom de Deus. Parece complicado, mas não é. Veja bem, o que ele está dizendo? Nós somos feitos justiça de Deus. Então, a justiça de Cristo é imputada a nós, ela é transferida para nós, pecadores, né? Que pela fé no Salvador, que os eleitos recebem como um dom de Deus, somos salvos.
Então, preste atenção. A justiça de Deus, ela exigia uma coisa perfeita, sem pecado, em momento nenhum. Em momento nenhum, senão Deus não aceitava. E ele se fez justiça por nós. Ele pagou, cumpriu a exigência da lei, que dizia o quê? Que tinha que ser um sem mancha, sem mácula, um cordeiro totalmente perfeito, que jamais conheceu o pecado de maneira alguma. Porque se não for desse jeito, quebra. Quebra a exigência, não atende à exigência da lei. Jesus não teria sido, teria recebido a capacidade, a autoridade, o direito de nos resgatar. Que coisa maravilhosa, né? Deus nos imputa a fé, que é Ele que nos dá a fé, para que através dela a justiça de Cristo seja imputada a nós, configurando-se assim a salvação pela graça. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Deus nos imputa. Eu coloquei essa palavra imputa para dizer, porque nós fomos feitos justiça de Deus. E o nosso pecado foi imputado a Jesus. E Deus nos imputou a fé. Ele colocou em nós a fé. Para que através dela a justiça de Cristo seja imputada a nós. Então, Cristo morreu, a justiça dele liberta, mas eu tinha que ter a fé recebida de Deus, para que aquela justiça fosse benéfica para mim. Isso quer dizer o quê? Que Cristo, que o expiatório, a expiação de Cristo foi limitada. Foi limitada. Por quê? Porque ele só fez aquela expiação, aquele sacrifício expiatório, por aqueles que receberam a fé. E só aqueles que Deus imputou fé, para que a justiça de Cristo fosse imputada naquele que Deus imputou fé. Então, aí confirma-se aquele ponto, né, dos 5 pontos, que o sacrifício de Cristo foi expiatório, foi limitado. Limitado a quem, meu irmão? Aqueles a quem Deus imputou a fé. Porque ele diz que não vem de vós, é dom de Deus. E se não tiver fé, não tem salvação. E se Deus não der fé, não tem salvação. Porque se Deus não imputa a fé, ninguém tem fé. Pronto, é muito claro. De tais premissas divinas, é que nós, puritanos, reformados, deduzimos logicamente que a salvação única é exclusivamente pela graça. Com tudo isso fica claro. Não tem mais o que a gente ter dúvida que a salvação é única e exclusivamente pela graça. E podemos afirmar que quando aqueles que se dizem cristãos estão verdadeiramente em Cristo, Deus o Pai os vê da mesma maneira como vê o seu Filho primogênito, sem pecado. Sem pecado. Porque Ele fez justiça por nós. Aí eu fico igual a Cristo. E Deus me vê como Ele vê Cristo. Seu Filho sem pecado. É isso que nós devemos receber. Quarto e último. Não podemos esquecer que para conquistar a posição de nosso sumo sacerdote, compassivo diante do Pai, nos lugares celestiais, Jesus enfrentou e venceu a tentação. Isso é muito importante você entender. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Presta atenção. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Em outras passagens, a palavra de Deus nos afirma que Deus não pode ser tentado pelo mal. E aqui ouvimos Deus dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas. Tiago 1,13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Mas Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A dúvida de alguns era: Deus foi tentado ou não? Porque um diz que Deus foi tentado. O outro diz que Deus não pode ser tentado.
Resposta. Deus foi tentado, mas não ficou tentado. O que quer dizer isso? Deus foi tentado, sim. Mas a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Mas o primeiro passo desse ser tentado é que o diabo apresentou a ele a tentação. Por quê? Porque ele tinha que ser a nossa semelhança. Porque o diabo disse que ele era o rei da carne. E quem estivesse na carne, o diabo dominava. Então, presta atenção que é muito, muito interessante, importante você saber disso. Então Jesus, a Bíblia diz que ele foi tentado à nossa semelhança, como homem. Mas esse foi tentado foi assim. O diabo apresentou a ele a tentação. Como a gente viu lá no deserto, quando ele foi batizado, reconhecido como filho de Deus, levado pelo Espírito para ser tentado lá no deserto. Aí lá, o diabo apresentou a tentação a ele. Então Jesus foi tentado. Mas aqui diz assim, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Sim, mas continua, sem pecado. Então, feita uma exegese correta desse versículo, ele confirma claramente a explicação dada. Ou seja, Jesus foi tentado pelo diabo, mas ele não ficou tentado a cair na tentação. O diabo tentou, mas Jesus não ficou tentado. 40 dias sem comer e sem beber. Tome pão, ele não teve nem fome, nem vontade. Porque Deus não pode ser tentado. Olha, veja bem, isso aqui confirma de novo que em momento nenhum o pecado, ele diz aqui, ó, mas sem pecado. Ele foi tentado como nós fomos tentados, na carne. Mas ele não tinha pecado. Porque ele foi tentado, mas ele não teve vontade de cair na tentação. Então ele não foi tentado. Ele foi tentado, mas não ficou tentado. É por isso que a palavra diz que Deus não pode ser tentado. Nessa palavra que Deus diz que Deus não pode ser tentado, Deus está dizendo que nada dá vontade a Deus de pecar. Nada chama a atenção como nós. Nós temos vontade. Vem a tentação, a gente tem vontade de cair. Mas Deus não. Passou as piores. Foi da fome, foi da soberba, o diabo botou só, todos os reinos estão na minha mão. Se tu me adorares, eu te entrego. O que era aquilo ali? Ele estava na carne. Ele estava à nossa semelhança. E uma coisa que nós queremos é poder, né? Eita, poder, quer conhecer o homem, dê poder a ele. Quer conhecer o homem, dê poder a ele. Aí Jesus, somente a Deus adorarás. Em todos os momentos. Ele foi tentado, mas não ficou tentado. Veja. A afirmação diz seguinte, mas sem pecado. Ou seja, embora a tentação tenha sido apresentada a Jesus, ele não pecou, tendo vontade no coração de aceitar a oferta do diabo. Você entendeu? Por isso que foi sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Mas ele não teve vontade. 40 dias sem comer e sem beber. Tome pão, tome comida, ele não teve nem vontade. Não. Pensa num fastio grande. Não foi assim. Eu estou sendo tentado, mas eu vou me esforçar. Eu não posso cair, eu não posso. Não. Foi muito seguro, foi muito tranquilo. Está aqui agora você entendendo. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Foi lá no deserto. A nossa semelhança, exatamente, estava como homem, na carne. Mas sem pecado. A diferença é essa. Por isso podemos afirmar que Jesus foi tentado pelo diabo, mas não ficou tentado a aceitar a tentação. Essa é a diferença. Embora ele tenha enfrentado todos os tipos de tentação que nós enfrentamos, ao contrário de nós, ele, Jesus, não se entregou a nenhuma delas. Jesus Cristo resistiu a todas as tentações, mas em meio à indescritível agonia do Getsêmani e da cruz, ele recebeu outra grandiosa tentação. Resistiu a ela da mesma forma. Ele foi tentado, ele foi enfraquecido, mas ele não usou do poder dele para quebrar o decreto de Deus. Vamos só ler esse texto de Mateus 26, a partir do 36, diz assim, ó, em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar.
E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus Cristo. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então você pode ficar triste, você pode se angustiar, mas sempre não aceitando o pecado, aceitando a dor e continuando a honrar o Senhor. Aí ele disse assim: ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-se dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Nem uma hora? Isso aqui, eu sempre falo para as pessoas: meu irmão, nem uma hora no dia? Por isso que às vezes eu digo para o pastor, eu digo: pai, pelo menos uma hora. Vigie pelo menos uma hora no dia. Baseado nisso aqui. Chegou para o pai: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Nem uma hora, eu não pedi 24 horas não, rapaz. O que é que eu entendo aqui, acho que está intrínseco, Jesus foi e orou uma hora. E voltou, eles estavam lá dormindo. Rapaz, mas nem uma hora, rapaz. Está vendo a luta que nós estamos? Tu está vendo a batalha que eu estou? Está vendo eu dizer para vocês para onde é que eu vou? E nem uma hora você orou, rapaz. Estão dormindo? O que é que ele está dizendo? É pouco demais. É pouco demais. Isso é o mínimo que um homem de Deus tem que orar, rapaz. Se separar uma hora e orar, Deus está aqui. Aí ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aqui. Você não quer entrar em tentação? Você não quer cair? Pois vigie e ore, meu irmão. Esse é o problema. Pastor, qual é a vacina de não cair na tentação? Oração. Aprenda isso. Você é suscetível à tentação. Você é inclinado ao mal. Você gosta. O seu coração é corrupto, é enganoso. Como é que eu faço para ele não cair? Oração. Pastor, se eu não orar, qual é a possibilidade de eu cair em tentação? 100%, 100%, 100. Quer ver? Você faça o teste. Por que não se livra do pecado? Por que não consegue resistir à tentação? Porque não ora. Nem uma hora tu pode orar, Jesus disse, nem uma hora. Aí ele ordenou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne está fraca, meu irmão. Teu espírito está pronto por quê? Teu espírito está pronto, sabe por quê? Porque foi salvo por mim. Eu outorguei o espírito a você. Então ele está pronto, o espírito está pronto, mas tua carne é fraca, rapaz. Reconhece isso e te agarra comigo. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados. De novo, cara. O cara com Jesus, como é que não cai na tentação? O que foi que Pedro fez depois disso aqui? O que foi que Pedro fez? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Por quê? Porque não obedeceu, nem vigiou e nem orou. Porque se ele tivesse obedecido, não tinha acontecido não. Então ele caiu por isso aqui. Mas por que Pedro fez aquilo ali? Porque não obedeceu. Rapaz, uma hora que eu saí, nem uma hora tu pode, rapaz, vigiar e orar. Os olhos estavam pesados, ó. Os olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Ninguém quer orar. E o Filho de Deus orando, orando e orando. E ninguém quer orar. Pastor Humberto é doido. O negócio dele é orar. Passa horas orando. É doido. É não, sou. Jesus também é. Porque tudo que ele fazia, a Bíblia diz, se afastava para orar. Subia no monte, passava a noite orando. E se afastava para o lugar, e os homens procurando ele, e ele lá orando. Quem era ele? Jesus, o Filho de Deus. Orando. Aí eu, um pecador, inclinado ao mal, vou ver se orar. Rapaz, pelo amor de Deus. Quando Deus coloca as coisas para mim, dentro da lógica, eu não discuto. Isso aqui é racional. Se eu creio em Jesus Cristo, e ele orava desse jeito, eu não posso deixar de orar. Porque ele era Deus e estava orando, rapaz. E ele não foi tentado, rapaz. Ele não precisava orar não, porque ele não foi tentado não, rapaz. Ele não teve vontade não. Aí como é que eu não vou orar? Foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou o discípulo e disse: ainda dormis e repousais? Eita, rapaz. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima.
Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado um sinal, aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo aproximando Jesus, disse, salve mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Jesus, sabendo o que Judas ia fazer, foi o que ele disse? Levanta, lá vem o traidor, chegou a hora. Aí chamou de traidor, sabia o que ele ia fazer. Como foi que ele disse? A que vieste, amigo? Eu passei anos para entender aqui. Passei anos. Jesus, o senhor sabia que era Judas, o senhor chamou de amigo. O que é? Aí Jesus, meu filho, ali eu configurei todos os seus amigos que não têm a mim. Todos. Pode ser seu amigo velho de infância, pode ser seu... Ele é um Judas. Se você quiser acreditar, acredite. Aí a palavra, né? Ora, que comunhão há das trevas com a luz? Ora, como pode dois caminhar juntos se não concordam? Ora, aí lógico que eu não posso ter minha amizade com as pessoas do mundo. Ô, pai, como é que vai? Tudo bem e tal? Mas eu não posso, meu amigo. Porque se eu me juntar a ele, ele vai fazer o que Judas fez comigo. Jesus disse, claro, você tem amigo na terra, que não é cristão, você confia nele? Pois te prepara que ele é um Judas. Porque quem não tem Deus é um traidor em potencial daqueles que têm. Por isso, jovem, você tem amigo, amiga, te prepara. Um momento o diabo vai usar como teu Judas. Está aqui. Ele diz, lá vem o traidor. Aí disse assim, Jesus, porém, disse, amigo, para que vieste? Oh, Jesus sabia para que ele veio. Jesus sabia que ele não era amigo de coisa nenhuma. Mas estava dizendo aqui, quem é seus amigos sem Deus? Quer ter amigo que não tem Jesus? As mulheres, as moças, quer ter amiga que não tem Jesus? Se prepare. Se prepare, porque esse amigo foi Jesus que disse, chama-se Judas. Nisto aproximando, eles deitaram mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. No outro texto diz que foi Pedro, né? Pedro valentão, todo arrastou da espada e passou-lhe lá no servo, né? Se não me engano era Malco o nome dele. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar meu Pai, e ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim devia suceder? Jesus podia usar o poder dele? Podia. Mas Jesus ia contra a vontade do Pai? Não. Por isso, quando Deus quer uma vontade para você, nem que seja contrária à sua vontade, você tem que cumprir. Porque como é que você vai contra as escrituras? Jesus disse, não, rapaz, não precisa tu lutar por mim, não. Se eu quisesse pedir uma legião de anjos aqui, acabar com esses caras tudinho. É tanto que quando ele levantou-se, caiu uma ruma no chão. Aí depois se levantou e tal. Mas ele se entregou. Por quê? Obediência, para que fosse cumprida as escrituras. Então, nós não podemos mudar os propósitos e a vontade de Deus na nossa vida, embora elas sejam contrárias. Mas nós temos que pedir a Deus força, mas não deixar de obedecer. Então, à luz da sã doutrina, a impecabilidade de Jesus, inclusive no seu nascimento virginal, se apresenta como uma coisa muito lógica. Mas muito lógica mesmo. Nós, além de termos recebido o legado, a herança maldita de Adão, depois que nascemos, continuamos pecando. Exatamente porque carregamos a semente do pecado. Já víamos pecadores com o legado de Adão e continuamos pecando. Por quê? Porque a semente do mal está em nós. Só por isso. Então, claro, né? A criança cresce, todo mundo vê. Ninguém ensina egoísmo, ninguém ensina a mentir, ninguém ensina a ser rebelde, e elas são isso. A primeira palavra que ela aprende é não. É meu. Não divide. Não. De onde é que vem aquilo? Por que elas não são boazinhas? Por que elas não são amigas? Por que não... Precisa a gente ensinar. Por isso que Deus diz que nós somos o governo dos nossos filhos, porque eles nascem no mal. Eles nascem tendenciosos ao mal. Nós temos que conduzi-los. Os pais são os governos dos seus filhos. Por isso que eu digo, se o pai não está posicionado, sai debaixo dessa maldição, cara.
Vem para Deus. Ah, mas se meu pai é o governo e ele ou minha mãe, saia. Saia. Teu pai é Deus, rapaz. O representante é o que está na terra. Se ele falhar, o representante não pode ser maior do que o titular. Se eu sou embaixador e não faço o que Deus... O embaixador de um país e não faço o que a nação manda, o que ele faz? Tira o embaixador. Perdeu a autoridade. Então não justifica. Um filho ou uma filha está embaixo de um pai cheio de maldição. Porque ele perdeu o direito sobre aquela vida. Porque ele não se constituiu sacerdote que represente a Cristo. Então ele é destituído do cargo. Pastor, a mulher pode assumir? Pode. Quando o sacerdote falha, a mulher pode ser autoridade. É o único caso. Por quê, pastor? Porque o sacerdote dela é Cristo, rapaz. O cara no mundo é o representante, rapaz. Se o representante se desviar, apostatar, fizer o titular continua. Ora mais. Então a mulher passa a conduzir. Aí, se ela andar como o sacerdote dela original está mandando, ela vai ser protegida, ela vai ser autoridade, e a herança dela, os filhos e as filhas vão ser abençoados. Basta ela se posicionar. Assim é o filho. Se o pai não está em maldição, sai de baixo. Pastor, e se eu ficar? Você pode vir à igreja, você pode fazer o que você quiser. Mas a maldição está com você. Deus não quebra princípio. Você faz tudo certo, mas recebe do pai. Isso é Bíblia. Eu não posso pregar diferente. Pastor, você está mandando separado? Estou. Porque Deus manda. Deus manda. E eu quero ver um na Bíblia me mostrar o contrário. Que um filho ou uma filha ou uma mulher tem que se submeter a alguém do mundo. Alguém que é contrário a Deus, que desonra a Deus. Ora, nós tivemos essa semente. Jesus nunca teve a semente do pecado. E nem a recebeu no momento do seu nascimento virginal. Essa impecabilidade de Jesus em todos os tempos fez dele o nosso sumo sacerdote. A imunidade de Jesus com relação ao pecado e à tentação em todos os momentos garantiu a ele o direito de nos representar permanentemente diante do Pai. Por isso que o diabo quer que eu desconheça essa imunidade. Porque se ele não tiver imune ao pecado em todas as áreas, ele perde o direito de nos representar diante do Pai. Aí eu fico, no meio do mundo. Hebreus 5, 7 a 10 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediências pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Salvação é para quem obedece a Deus, rapaz. Não é para quem vive na igreja ou para quem é caridoso, não. É para quem obedece a Deus, aos mandamentos. Ele diz isso desde o Antigo Testamento até o Novo, de Gênesis a Apocalipse. Tem nada a ver com o que faz. A palavra é obedecer. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler mais um texto para nós encerrarmos em Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Salva totalmente os que por eles se chegam a Deus. Então só chega a Deus através de Jesus. Por isso que ele diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí ele diz assim: vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Ele não é sujeito à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que constituiu Jesus, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Nunca, jamais sofreu pecado. Ora, o essencial dessas coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu.
não o homem. Não é o tabernáculo que o homem fez, mas que Deus fez. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existir aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Olha, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifício. Por isso é necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Mas foi um sacrifício. Por que que repetia o sacerdote? Repetia o sacrifício? Porque ele tinha pecado. Se Jesus tivesse nascido com culpa de Maria, ele teria que fazer o sacrifício e de novo, e de novo. Ele não foi constituído pela lei. Ele estava isento de todo pecado. Então, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Então, se ele viesse, ele não seria, porque já tinha. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Tem nada a ver com o ministério terreno, com que ele tenha tido a possibilidade de receber algo, não. Foi divino. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis, aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu irmão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei, quando ele diz, nova, torna antiquada a primeira, ora, aquele que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. O que Deus está dizendo é que tudo foi carnal, tudo que foi aliança do homem, desapareceu, não tem valor. A aliança com Cristo, ela era perfeita, ela não tinha falha nenhuma. Em momento nenhum, aqueles sacerdotes, sumos sacerdotes humanos, que tinham falhas, que de alguma maneira, eles não tinham pecado, mas aqui e acolá eles pecavam. Ora, se eu disser que Jesus recebeu um pouco de Maria, eu estou dizendo que foi um sumo sacerdote que de alguma forma conheceu o pecado. Aí ele perderia a autoridade de ser o nosso representante diante do Pai. Veja quanto fundamento nós temos para isso. Agora, eu quero dizer, meu irmão, que eu ressalto mais para nós terminarmos, que o que você tem que ter na sua mente, e que essa é a doutrina da Igreja Reformada Siloé. Se trouxerem aqui 1000 argumentos contra algo na Bíblia, eu não tiver nenhum contrário, eu vou ficar com a inerrância, com a perfeição, com a soberania da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Eu não vou questionar. Eu sou muito pequeno, eu sou muito insignificante para estar questionando algo que está na Palavra do Senhor. Esse pecado eu nunca cometerei. Nunca. Esse Deus já me livrou. Eu não quero saber se eu entendo ou não entendo. Está aqui. Essa é a nossa regra única, infalível de fé e prática. Então, eu sou mentiroso se eu disser que ela é única e infalível. E depois eu achar que tem alguma falha nela. E dizer que meu Jesus experimentou o pecado de alguma forma, eu estou colocando uma falha. Porque o pecado é falha. Deus não criou o pecado. Deus criou uma criatura igual a ele, semelhante a ele, com a diferença que se ele não obedecesse, ele pecaria. E ele pecou. Ele caiu.
Quando ele caiu, ficou provado de que ele não é Deus. Ora, exatamente por ele ter caído, é que ficou provado que ele não é Deus. Porque qualquer pecado, qualquer queda, descaracteriza Deus. Então não pode eu aceitar isso. Porque foi a diferença que separou Deus do homem, a incorruptibilidade. Em todos os momentos, desde antes da fundação do mundo até hoje, a incorruptibilidade é característica poderosa de Deus. Incorruptibilidade, impecabilidade, acabou. Eu entendo ou não. E não tem acadêmico, não tem nada. Vai para outro canto, porque é que eu não aceito. Nem que me traga mil provando, eu digo é mentira. É você que está enganado. E eu não estou enxergando e Deus não me deu a luz. Quanto mais Deus tendo misericórdia e me dando a luz como deu. Porque na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, como eu não me levantei e disse, eu vou fazer isso assim, assim. Eu orando, peguei a Bíblia de Deus antes. Aí me levantei e passei sexta e sábado. Comecei sexta e terminei no sábado. Deus falando comigo e me deu isso aqui. Ora, então se eu já criei e não aceitar, menino, agora é que não aceito mesmo. Não tem como. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê mais desse maná. Isso é um culto, né? De doutrina, é um culto de ensino. E o que é o culto? O que é a teologia? Não é falar sobre Deus? Não é conhecer mais sobre Deus? Deus permitiu esse questionamento? Deus não... Agora, eu só ressalto isso. Se ele não tivesse me dado esses argumentos, você tinha que crer em Deus. Porque Deus pode permitir isso em outra área. Deus, e você tem que dizer sim, Senhor. Não para mim, para Deus, para Deus. Por tudo isso, glorificando a Deus, nosso Pai, crendo, damos graça pelo agir do Espírito que nos foi outorgado e pela irrevogável salvação em Cristo Jesus, o nosso único Senhor. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.